Bom, vou mostrar para você um formulário, que são os primeiros dados que a gente precisa para poder fazer a implantação do sistema, tá? Ok. Então, esse formulário eu vou mandar ali no grupo, esse link, e vou pedir para vocês preencherem. Então, aqui são os dados iniciais da empresa, tá? Aí precisa sinalizar se tiver mais de uma empresa ou não. No seu caso, são duas, né? Uma que é a H-Pharma e outra é outra bandeira, né? Isso. Isso aí. Inclusive, a gente acabou de implantar o sistema numa outra H-Pharma. Eles começaram essa semana. Bom, aqui a gente precisa de alguns representantes, tá? Gerente, se tiver alguém específico da TI, se tiver alguém específico do marketing, para a gente poder alinhar as estratégias. Então, preciso de nome, e-mail e o telefone deles, caso eu precise entrar em contato. Aqui o modelo do programa, tá? Então, é cashback, o investimento em benefício geral. O que diz isso para a gente? Dentro do sistema, como que a gente trabalha com o cashback? A gente pode dar cashback para o cliente de várias formas. Pode ser num produto específico, numa categoria, num grupo de produtos, e a gente pode fazer isso de forma separada. Então, cada categoria pode ter uma porcentagem de cashback diferente. A gente entende a necessidade disso porque a margem de vocês é diferente de acordo com cada categoria, né? Mas o que a gente indica é que vocês tenham sempre um investimento, um cashback linear, o mínimo que seja para todos os produtos. Porque, às vezes, acontece de algum produto estar em categoria errada ou não ter sido cadastrado. Então, para o cliente, na hora da compra, não sair sem nenhuma pontuação, a gente indica esse benefício geral. Pode ser 0,5% ou até abaixo disso, tá? Lembrando que esse benefício linear, esse inicial, ele vai somar com com as outras porcentagens. Então, por exemplo, se você trabalhar com linear de 0,5% e no genérico você quiser dar 1%, ou a gente vai somar mais 0,5% para totalizar esse 1%, ou você vai dar 1% e ele vai somar com o outro 0,5% do linear, que vai dar 1,5%. Tudo bem até aqui? Entendi. Certo. E aí, eu vou precisar, se vocês forem trabalhar com categorias diferenciadas, grupos de produtos, cada categoria e cada grupo, a porcentagem total que você quer de cashback para esse determinado produto, para essa determinada categoria, tá? Uhum. Então, quando a gente faz a importação dos produtos de vocês aqui no sistema, eles aparecem para a gente exatamente como você cadastra aí na software house de vocês. Então, depois que a gente fizer essa primeira parametrização, aí a gente confirma as categorias que subiram aqui para a gente conforme os produtos, e a gente confirma essa porcentagem de cashback para você não ter nenhum problema mais para frente. Ah, beleza. Aí, além da porcentagem de cashback, a gente precisa verificar a validade desse cashback. Então, quanto tempo você quer que esse cashback dure para esse cliente? Então, vai ter uma validade de 30 dias, 45 dias, depende aí da estratégia que vocês forem usar. Se você tiver um cliente, se a maioria dos seus clientes tiverem um retorno aí de 30 dias, então a cada 30 dias, 80% dos seus clientes compram na farmácia. Então, a gente indica que seja nesse limite a validade do cashback. O que a gente vai fazer, o que a gente vai utilizar o cashback exatamente para fazer esse cliente voltar antes do que ele pretende e gastar mais do que ele pretende. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. Oi, bom dia, tudo bem? Então, a gente já começou aqui a explicação do formulário, mas eu vou voltar um pouquinho, tá? Então, aqui só o que eu passei por enquanto foram os dados iniciais da empresa, os representantes, que a gente precisa dos dados, tá? Gerente TI e marketing, nome, e-mail e celular. Esse link eu vou mandar no grupo para todo mundo preencher, então
assim que vocês preencherem, já chega para mim esses dados iniciais e a gente já começa o processo da implantação. Na parametrização, o que eu já expliquei foi sobre o investimento geral, que é uma porcentagem que vai caber a todos os produtos aí da farmácia. Porque a gente não quer que o cliente, no final da compra, não se sinta enganado. Então, ele fala assim, eu fiz compra, mas eu não ganhei cashback. Claro, a gente consegue restringir alguns produtos, se vocês precisarem, tá? Deixa eu voltar aqui. Peraí, acho que agora entrou todo mundo. Bom, todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está vendo minha tela? Ok, Então, certo. Certo, obrigada. Então, esse é o documento de parametrização, os dados iniciais para a gente iniciar o projeto de vocês. Os dados iniciais da empresa, dados iniciais dos representantes, gerente TI e marketing, tá? Nome, e-mail e celular. Parametrização, como vocês vão dar o cashback para o cliente de vocês. Então, a gente tem aqui de início o investimento geral, que é uma porcentagem de cashback que vocês devem colocar, mesmo que mínima, para todos os produtos. Tá? Pode ser 0,5% ou até abaixo disso, para que o cliente, quando ele chegue lá no caixa, ele não se sinta enganado. Pensa assim, eu comprei esse produto, mas eu não ganhei cashback. Então, e também, como a gente trabalha com essa transferência de informações da software house de vocês para o programa da marca, pode acontecer de um produto estar numa categoria errada, então, de repente, ele não sai com uma pontuação por algum erro ali do sistema, o benefício geral já corta esse problema, tá? Tem produtos específicos que a gente pode não pontuar, se vocês quiserem. Normalmente, o pessoal não gosta de pontuar leite e fralda, por exemplo, né? Então, a gente consegue restringir alguns produtos, algumas categorias, e a gente consegue restringir também essa pontuação na forma de pagamento. Então, se vocês trabalharem com convênio, PBM, farmácia popular, e essas formas, essas categorias aparecerem ali no caixa como forma de pagamento, a gente consegue restringir. Então, se o cliente comprou lá 10 itens, mas ele vai passar 5 na farmácia popular, ali na farmácia popular, se vocês não quiserem que pontue, a gente consegue restringir isso na forma de pagamento, tá? Tem que ver o cabo lá, se vocês não precisaram. Aí a gente precisa definir a validade desse cashback. Então, como eu falei anteriormente, tem alguém com o microfone aberto, eu não estou conseguindo fazer a explicação. Então, a validade do cashback, a gente vai trazer com uma margem um pouco menor do que o seu cliente costuma voltar na farmácia. Então, se o perfil de clientes de vocês vai na farmácia a cada 30 dias, a gente pede uma validade máxima de 30 dias para esse cashback. Então, ele fez a compra hoje, ele tem 30 dias para resgatar esse cashback. Por quê? A gente quer fazer com que esse cliente volte antes e gaste mais, né? Volte cada vez mais, gastando mais. Então, a validade não deve ser muito extensa, porque senão você dá margem para o cliente ficar muito à vontade e acabar não voltando ali na média a média que a gente quer que ele volte. A liberação do benefício. A gente sempre indica que seja no dia seguinte, porque o cliente ganhou o cashback, ele precisa voltar para consumir esse cashback. Quando a gente deixa esse cashback, a liberação, para ser no mesmo dia, a gente corre o risco desse cliente fragmentar a compra dele para usar o cashback. Então, se ele vai comprar 3, 4 itens, ele compra 2, ganha o cashback, depois ele faz outra compra para resgatar esse cashback. E não é essa a nossa intenção. Né? Nossa intenção é fazer ele voltar mais e gastar mais. Mas essa definição fica à vontade de vocês. Então, a nossa indicação é que a liberação seja no dia seguinte, mas vocês podem escolher se vocês querem que seja no mesmo dia. Valor mínimo para resgate. Então, é quanto esse cliente precisa juntar para poder fazer o resgate do cashback. Como os percentuais costumam variar de 1 a 3%,
de cashback, o valor do cashback costuma ser baixo. Então, para o cliente juntar aí, vamos dizer, uns R$ 5 de cashback, talvez ele não consiga numa única compra. Então, a gente indica que vocês não usem o valor mínimo para o resgate, mas eu tenho clientes que usam, tá? Então, também fica a critério de vocês escolher se vocês querem que esse cliente junte um determinado valor para poder fazer o resgate, ou não, se ele pode resgatar qualquer valor que ele tenha, sejam 50 centavos, R$ 1,50, assim por diante. Valor máximo para resgate. Quando a gente fala do valor máximo, não é o máximo em reais que o cliente pode resgatar, mas a porcentagem da compra dele que pode ser descontada do cashback. Então, a nossa indicação é que seja 50% da compra. Por exemplo, o cliente ele tem R$ 5 de cashback. Para ele resgatar o total dos R$ 5, ele precisa gastar no mínimo 10. A gente usa essa regra para poder controlar melhor o fluxo de caixa de vocês, para vocês não terem nenhum problema. Quando a gente deixa o valor máximo para o resgate, por exemplo, 100%, o cliente pode fazer uma compra, resgatar todo o cashback dele e não colocar nenhum dinheiro em caixa, né? Então, se ele tem R$ 5 e o máximo que ele pode gastar é 100% da compra, ele pode comprar um produto de um valor muito baixo, né? R$ 5, fazer o desconto e não pagar nada no caixa. Então, isso também não é legal aí para o fluxo de vocês. Nós temos farmácias que trabalham com margens menores também, até 30% da compra. Mas eu acredito que tanto para o cliente como para vocês, como empresa, 50% é uma média legal. O cliente não se sente enganado e vocês não vão ter problemas com o fluxo de caixa. Então, o valor máximo para o resgate é quanto o cliente pode descontar da compra dele com o cashback que ele tem naquele momento, tá? Lembrando que o cliente ele não precisa gastar tudo do cashback que ele tem. Ele pode gastar metade, gastar uma parte, enfim, dentro da validade desse cashback. Tá? Então, se ele tem R$ 10 de cashback, ele tem 30 dias de validade, ele pode fragmentar esses R$ 10 em várias compras. Tá? Aí, aqui, restringir alguma forma de pagamento, como eu expliquei anteriormente. Se vocês trabalham com convênio, com PBM, farmácia popular, e vocês preferem que esses tipos de pagamento não pontuem cashback, vocês podem também selecionar aqui, tá? Funcionário participa? Então, a gente sabe que várias empresas aí trabalham com formas diferenciadas para o funcionário, né? Às vezes, uma margem melhor de desconto, ou uma forma de pagamento diferenciada. Então, se vocês podem escolher se o seu funcionário vai poder ganhar cashback na compra dele ou não. Aqui a gente vai falar sobre vantagens extras. Então, vocês têm a possibilidade de oferecer um cashback diferencial para algumas campanhas. Aqui, por exemplo, a primeira opção é aniversariantes. Como a gente trabalha com a comunicação interna também pelo Bunker, a gente configura uma comunicação e fala direto com aquele cliente. Então, por SMS, aquele cliente vai receber uma mensagem com o nome da farmácia de vocês, chamando ele pelo nome, né? Sempre dando informações sobre esse programa de fidelidade que hoje, a partir de agora, vocês vão oferecer para ele. Então, se a gente vai parabenizar esse cliente pelo aniversário dele, vocês podem dar, por exemplo, um cashback a mais, um cashback em dobro. Esse cashback, vocês podem escolher se vai ser no dia do aniversário, na semana ou no mês inteiro desse aniversariante, tá? Também é uma forma de trazer o seu cliente mais próximo de vocês. Além de aniversariantes, a gente pode trabalhar com a melhor idade. A gente sabe que a melhor idade tem um consumo maior de produtos da farmácia, né? Vitaminas, suplementos, produtos de uso contínuo. Então, vocês também podem bonificar
essa persona, que é a melhor idade, de uma forma diferenciada. Por forma de pagamento. Então, vocês podem dar um cashback a mais, um cashback diferenciado para o cliente que paga em dinheiro, por exemplo, em dinheiro ou Pix, né, para incentivar esse pagamento, ao invés de cartão ou cartão parcelado. Por faixa de valor. Então, vocês podem determinar se o cliente, quando ele gasta acima de R$ 50, por exemplo, o cashback dele, se for ali, se vocês trabalharem com linear, por exemplo, de 0,5%, vocês podem dar mais 0,5% para esse cliente, que gasta mais. E por quantidade de itens também. Então, se o cliente que costuma levar aí 2 produtos, se ele for levar 3, ele pode ganhar um cashback maior. Também é mais uma forma de incentivar esse cliente a levar mais produtos. De repente, alguma coisa que ele não está precisando, mas ele vê uma oportunidade de ter uma vantagem. Então, todos esses benefícios extras, a gente também ensina posteriormente no treinamento como os balconistas devem trabalhar com isso, tá? Para informar o cliente das vantagens que eles têm e poder fomentar essa venda. Então, aumentar o valor do ticket médio, aumentar o número de itens na cestinha do cliente. Então, é muito legal vocês pensarem em todas essas opções de vantagens extras que a gente tem. Aqui são algumas. Se vocês tiverem ideia de bonificar o cliente de vocês de uma forma diferenciada, vocês podem trazer para a gente, que a gente vê a possibilidade de fazer isso no programa de vocês, tá? Aqui a gente precisa de algumas informações para comparar os resultados futuramente. Então, hoje, o ticket médio da loja de vocês, faturamento do último ano, média de transações e quantidade de transações mensais, tá? A gente coloca todos esses parâmetros no sistema e daqui 1 mês, 2 meses, a gente consegue trazer um relatório com números mais visíveis para vocês, que a gente vai ter essa comparação para poder mostrar. Para a gente poder bonificar esse cliente, a gente começa pelo cadastro dele. Então, o cliente ele só vai receber o cashback e só vai ser apresentado para ele ticket de ofertas se ele for cadastrado no sistema de vocês. Então, mesmo que seu cliente já tenha um cadastro aí na Software House, a partir de agora, esse cadastro vai ser compartilhado com a marca, então a gente vai ter acesso aos dados desse cliente. E assim, essas bonificações vão chegar até ele. Então, quando a gente fala do cadastro do cliente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, a lei, ela não obriga que vocês trabalhem com um aceite do cliente, mas a gente sabe que isso está perto de ser aprovado. Então, a nossa indicação é que vocês já comecem a trabalhar com a LGPD. E o que vai mudar para vocês? Primeiro que esse consentimento do uso dos dados do cliente, ele vai precisar de uma senha. Então, o cliente ele vai precisar dizer para a gente, dizer para o sistema, que ele aprova que vocês usem os dados que ele está compartilhando com vocês ali, que são as campanhas que a gente faz. Então, como é que a gente vai mandar uma comunicação para o cliente? Através dos dados. Então, ele tem que dar o consentimento que ele aceita compartilhar esses dados. É muito comum, quando a gente faz cadastro em algum site ou algum aplicativo, vir esse token, né, por SMS. Então, você vai confirmar o e-mail, o celular, e vai chegar um token, e você vai colocar esse token no sistema para validar o seu cadastro. Vai ser a mesma coisa no balcão da farmácia. Então, quando o cliente retornar no balcão, a partir de agora, né, a partir do sistema marca, e compartilhar os dados, tem essa opção do token, tá? Vocês vão precisar do disparo de SMS. O disparo do SMS é cobrado à parte. Hoje ele está em torno de 0,149 centavos por SMS. A gente costuma fazer uma recarga recorrente, então a gente deixa no sistema
Todo mês vai entrar uma recarga de SMS para vocês, vocês vão receber um boleto da marca para fazer essa recarga de SMS. Na hora do cadastro, ele é muito, assim, muito simples e rápido, é apenas um campo a mais que o balconista vai precisar preencher. Então, confirmou os dados do cliente, vai falar, olha, dona Maria, vai chegar uma senha, um token aí no SMS da senhora. Me passa, por favor. Então, a questão de segundos, esse token chega, o balconista coloca lá no sistema e dá OK. Pronto. Esse cadastro já está de acordo com a LGPD e a gente não corre o risco de lá na frente ter algum problema com algum cliente. Tá? Vocês têm a opção de trabalhar com esse token ou não. A nossa indicação é que vocês trabalhem, tá? Mas se vocês não quiserem, não é obrigatório no momento. A partir do momento que a legislação mudar, aí vai ser obrigatório. Então, eu acho que é mais fácil a gente já começar a trabalhar com esse processo do que lá na frente ter que repassar todos os cadastros. Porque se hoje vocês não trabalharem, e quando virar o ano, por exemplo, e ele já for obrigatório e vocês forem utilizar, a gente vai ter que confirmar todos os cadastros que já foram feitos, que a gente vai precisar desse token. Então, analisem se vocês preferem utilizar a LGPD já desde o início, ou se vocês vão deixar mais para frente, tá? Aí a gente tem a opção de escolher em quais canais dentro da farmácia esse cadastro pode acontecer. Então, pode ser só no balcão, pode ser no balcão e no caixa, e pode ser através do hot site, porque além do desenvolvimento do programa, a gente traz para vocês um hot site, que é um endereço, um link, onde o cliente vai criar lá a senha dele, o login dele, e vai poder visualizar todas as compras que eles fazem e todos os resgates. É como se fosse o extrato bancário dele do cashback, tá? E a gente tem a opção de deixar o cadastro no hot site também. Então, vocês podem ter um QR Code, por exemplo, no balcão da farmácia, onde o cliente bate o celular e faz o próprio cadastro. Ou vocês trabalharem com essa informação também nas redes sociais de vocês. Né? Quando vocês começarem a fazer o marketing do programa Fidelidade de vocês, vocês já podem levar para esse público o link do hot site. Então, o cliente não necessariamente precisa chegar na farmácia para se cadastrar e fazer parte do programa Fidelidade de vocês. Eles podem fazer isso antes, né? Se cadastrar, já deixar o cadastro dele 100%, e a hora que ele chegar na farmácia, ele só vai fazer a compra dele, ele já vai estar participando do programa Fidelidade de vocês. Então, se vocês forem usar o hot site, vocês podem clicar aqui no Sim para mim, se for caixa, se for balcão, ou todas as opções também, tá? Ticket de ofertas. Como que funciona a apresentação do ticket de ofertas para o seu cliente? Então, no momento que esse cliente é identificado, é feito o cadastro dele, automaticamente vai sair o ticket de ofertas para o balconista imprimir e entregar para esse cliente. Também dentro do treinamento, a gente ensina esse balconista a verbalizar esse ticket de ofertas, porque a gente sabe que o ticket de ofertas, se você só entregar na mão do cliente, ele não dá resultado. Né? 99% dos clientes não vai nem ler esse ticket de ofertas. Então, a gente tem todo um trabalho comercial por trás disso, para poder trazer os melhores benefícios. O ticket de ofertas hoje traz várias informações sobre o seu cliente, e isso dá chance do seu balconista melhorar a venda dele. Então, a gente começa com o nome do cliente. A gente tem a opção hoje do aniversariante receber o parabéns ali no ticket de ofertas. A gente traz o hábito de compras. Então, sempre que seu cliente for na farmácia, fizer uma compra, a compra dele for identificada, essa informação vem para a gente. Então, a gente consegue saber qual é o perfil de consumo do seu cliente. Depois do hábito de compras, a gente tem as ofertas. Essas ofertas são vocês que vão cadastrar, vocês vão escolher a categoria de apresentação desses produtos e vocês vão escolher quais produtos vão estar na promoção. Né? Esse ticket de ofertas, ele vai ser apresentado para a mulher de uma forma, para o homem de outra forma,
e para melhor idade de outra forma. Então, a gente consegue direcionar produtos específicos para cada persona. Essas 3 personas, homem, mulher e melhor idade, é o que a gente trabalha inicialmente. Mas a gente pode depois desenvolver outras personas conforme o público de vocês, tá? Então, para a gente poder começar a configuração desse ticket de ofertas, primeiro eu preciso saber se todos vão usar ou não. Então, se sim ou se não. Quem vai ser o responsável pela gestão desse ticket? Aqui o momento da apresentação é sempre no início do atendimento, tá? A integração, para a gente poder alcançar essas informações e trazer para o ticket. Então, o responsável de TI de vocês e a software house que vocês usam hoje. Na comunicação. Então, como eu falei para vocês, a nossa comunicação é toda através de SMS e a gente faz recargas mensais de SMS para poder disparar essas campanhas. Então, as campanhas, elas ficam programadas e elas são automáticas no sistema. Então, por exemplo, uma campanha de aniversariante, toda semana vai ter disparo de SMS. Uma campanha de créditos a expirar, por exemplo, a cada 7 dias, né, quer dizer, 7 dias antes do crédito do cliente expirar, a gente vai disparar automaticamente uma mensagem para ele, lembrando que ele tem esse cashback com vocês e que esse cashback vai vencer. Aparece o valor do cashback e a data da validade. Então, é uma informação muito importante. Então, vocês vão escolher aqui quais comunicações vocês vão utilizar. O token, como eu falei, que é o aceite da LGPD, créditos a expirar, aniversariantes, e nativos. Quando a gente fala de nativos, a gente vai definir essa régua de natividade com cada um de vocês. Então, com quanto tempo sem compra você classifica que seu cliente ele é inativo, né? Ele está lá no seu banco de dados sem movimentação. 30 dias, 45 dias, aí a gente desenvolve essa campanha para convidar esse cliente a retornar na farmácia e voltar a comprar com vocês. Boas-vindas. A campanha de boas-vindas é a gente dizer para esse cliente que ele faz parte do programa Fidelidade de vocês a partir de agora. E a transacional, que é a cada compra do cliente, ele receber um SMS com o saldo atualizado do cashback dele. Então, a gente tem todas essas opções e vocês vão identificar para mim quais vocês querem trabalhar ou não. Se vocês trabalharem mesmo com uma única campanha, a gente precisa da recarga mensal, tá? Lembrando que ela é recorrente. Então, a gente vai ter aí os 3 primeiros meses para analisar o fluxo de SMS de vocês e depois a gente pode rever essa recarga. Então, a gente tem aqui algumas opções. Se vocês não forem usar, 0. Então, a partir de 300 SMS, 600 SMS e 1.000 SMS. Esse valor aqui do SMS vai chegar por boleto para vocês todo mês. Aqui o aceite das condições. Então, aqui a gente tem todas as definições das campanhas, tá? Como que elas funcionam, a forma de pagamento pré-paga, as propostas e valores, benefícios, enfim, vocês vão ler cuidadosamente isso e vão dar o aceite para a gente. Falando ainda do cashback, a gente tem o antifraude dentro do sistema. Então, a gente precisa se resguardar de um mau uso do nosso programa. Então, a gente traz aqui para vocês a opção do bloqueio de venda. Se o cliente for, por exemplo, 2 vezes na farmácia, no dia, é até que aceitável, né? Às vezes ele foi lá, comprou um produto, chegou em casa, viu que esqueceu de outro e retornou. A partir de 3 vezes por dia, a gente já começa a achar estranho. Então, o que pode acontecer? O balconista atendeu o cliente não quis identificar a compra dele, não quis o cashback nem nada, ele usa essa compra para passar no cadastro de outro cliente, né? E dar esse cashback para outro cliente que, na verdade, não fez a compra. Então, a gente usa o antifraude para se resguardar disso. Então, aqui no bloqueio da venda, a gente tem a opção
de quantas vezes no dia e quantas vezes no mês. A gente tem um ponto importante também que, se vocês tiverem alguns clientes específicos que vão muito na farmácia, a gente pode retirar eles dessa questão da antifraude. Então, a gente vai lá no cadastro deles e deixa esse cliente de fora, tá? Então, vocês conseguem usar o antifraude e vocês não vão prejudicar os seus clientes mais assíduos. Então, vocês precisam escolher quantas vezes por dia e quantas vezes no mês é normal o seu cliente fazer uma compra com vocês. O antifraude, ele pode ser desbloqueado. Então, se o cliente foi na terceira vez comprar na farmácia, e aí e foi ele mesmo, vocês confirmaram, não foi fraude, dentro do bunker, vocês vão lá e desbloqueiam esse cliente. Então, a gente precisa ter aqui uma pessoa responsável pela análise desse antifraude. A liberação pode ser automática, então pode ser diário, semanal ou mensal. Então, vocês vão analisar em quanto tempo vocês conseguem fazer essa análise do antifraude. Vocês conseguem, a pessoa responsável vai conseguir olhar todo dia? Vai conseguir olhar uma vez por semana ou vai conseguir olhar uma vez por mês? Para a gente também não correr o risco de passar alguém pelo antifraude, né, desbloquear esse saldo e, de repente, esse saldo não ser mesmo daquela pessoa. Se vocês possuem delivery ou não, também é importante. E finalizou, né, Luan? Faltou alguma coisa eu falar aqui para eles? Acho que é isso aí mesmo. Certo. Alguém tem alguma dúvida sobre responder esse questionário? A princípio, não. Eu acho que, na verdade, eu tenho, uma situação, uma melhoria. Hoje, SMS, para mim, já... Sei lá, para mim, hoje é um pouco atrasado, né? Eu acho que o WhatsApp está aí hoje para mostrar que é uma ferramenta muito mais útil, né? E também é mais barato também, né? Você vai pensar em questão de valores, né? Sim, a gente já está com esse desenvolvimento com o WhatsApp, mas ele ainda não está pronto, tá? O que a gente percebe hoje com o uso do SMS é que as pessoas acabam prestando atenção no SMS exatamente por não ser convencional como o WhatsApp. O WhatsApp, quando ele chega uma mensagem, né, de um comercial para vocês, ele vem com um número, nem sempre com o nome da empresa, né? E não com todos os dados direcionados que a gente quer. Então, hoje a gente consegue fazer isso através do SMS. Assim que essa ferramenta com o WhatsApp tiver finalizada, todos vocês vão ser informados, tá? E aí todo mundo que quiser trabalhar com o WhatsApp vai poder, mas por enquanto a opção que a gente tem mesmo é pelo WhatsApp. E lembrando que o topo... Eu tinha uma dúvida que eu perguntei para tua colega e ela falou para trocar essa ideia contigo. Certo. Vamos supor que eu vou fazer uma ação de, sei lá, uma ação de fraude, ou uma ação de que pegue público específico, pessoas que têm filhos, né? Sim. Eu consigo puxar depois lá no sistema de vocês, por exemplo, todas as pessoas que compraram fraldas nos últimos 60 dias, vamos supor, Consegue. para mandar daqui a pouco uma oferta específica de bebê? Sim, consegue sim. Hoje, a gente precisa desse compartilhamento dos dados exatamente para isso, tá? Então, lá dentro do bunker, a gente tem a opção das personas, né? Assim como a gente trabalha com as personas para apresentação do ticket, a gente pode trabalhar para campanhas específicas. Então, você pode definir idade, sexo, hábito de consumo, valor de consumo. A gente tem N opções para filtrar esses clientes, trazer uma carteira fechada para você, de acordo com a campanha que você quer fazer, e fazer esse disparo. Tá, Você mas aí pode... eu consigo daí, né, nesse relatório, consigo puxar também daí um número de telefone dessa pessoa para a gente conseguir mandar via WhatsApp essa oferta daí? Consegue sim. Depois que a gente passa todos os filtros, você vai ter o total de clientes, você vai poder exportar
essa informação em Excel e vai trazer o nome e o telefone do cliente e outros dados, né? Mas o nome e o telefone que são os mais importantes. Aí você consegue internamente fazer essa campanha através do SMS. Aliás, desculpa, do WhatsApp. Do SMS Sim. só a gente consegue. Tá, beleza, entendido. Mas o token, mesmo que daqui a alguns meses a gente consiga fazer essa integração com o WhatsApp, o token sempre vai ser através do SMS, tá? Porque o token, ele precisa da confirmação do número do cliente. Então, hoje é só através, aliás, mesmo né, depois do WhatsApp, vai ser sempre através do SMS. Então, isso não vai mudar. A gente vai poder trabalhar outras campanhas, mas o token da LGPD sempre vai ser através do SMS. Beleza, beleza. Esse ali eu entendi, tranquilo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Na minha situação era isso aí. Beleza. Então, eu vou mandar esse link desse formulário para vocês no grupo. Vou finalizar essa gravação, mando a gravação também, caso vocês queiram rever alguma coisa. Independente disso, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no SMS, no SMS da cabeça, no WhatsApp. Eu tiro as dúvidas de vocês. E vou pedir para vocês me enviarem, né, finalizarem esse formulário até sexta-feira, tá? Assim, na segunda-feira, a gente já consegue começar a parametrização de vocês. Eu só não vou confirmar a reunião na segunda ainda, porque como a gente tem um feriado nessa semana, pode ser que vocês, né, não consigam me enviar até sexta. Então, sempre quarta e sexta-feira eu receber a parametrização de todo mundo, eu já confirmo a nossa segunda reunião na segunda-feira que vem, se não na terça-feira. Pode ser assim? Pode ser. Para mim pode ser. Certo. Então tá bom, pessoal. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Qualquer coisa vocês me chamam lá no WhatsApp, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Obrigadão, valeu, tudo de bom. Para vocês também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.